Muito boa tarde, este é o Mais Pecuária do Canal do Boi. Você vai ver na edição de hoje, segunda-feira, 29 de julho. O projeto Pecuária BR oferta pela primeira vez bezerros e novilhas Nelore, filhos de touros aprovados pelo mercado e em programas de seleção genética. Será amanhã pelo Canal do Boi, com oferta de 1.000 machos e 1.200 fêmeas super precoces. O Campeonato Nacional do Quarto de Milha, realizado na semana passada em Araçatuba, superou todas as expectativas da Associação Brasileira dos Criadores da Raça, a ABQM. No evento foi batido o recorde de faturamento em leilões da raça em 2019. O mercado do boi gordo abre a semana com preços estáveis na maioria das regiões pecuárias do país. E no mercado atacadista de carne bovina, a cotação caiu 5% até agora em julho. E o mercado financeiro elevou a estimativa para a inflação em 2019. A informação faz parte do Boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central, que manteve a expectativa de crescimento da economia do país em 0,82% este ano. As imagens e as informações da nossa agenda de negócios. Hoje à noite tem leilão da Fazenda Imperial, com oferta de matrizes Nelore e Girolando, realização da MB Leilões. Estes são alguns dos assuntos a partir de agora no Mais Pecuária. Começamos o Mais Pecuária de hoje com o mercado financeiro. À espera de decisão de política monetária nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o dólar abre a semana em alta frente ao nosso real. Vamos a São Paulo com a Sara Kirchhoff, que tem as informações. Sara, muito boa noite. Como é que fechou a cotação do dólar hoje? Muito boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Pois é, o dólar abrindo a semana com uma valorização de 0,27% frente ao nosso real brasileiro. Com isso, a moeda norte-americana hoje termina o dia aos R$ 3,78, maior patamar em 3 semanas, e ao longo da sessão hoje, o dólar chegou a tocar os R$ 3,79. Como você falou, né, decisões aí de política monetária tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Na quarta-feira agora, o Copom aqui no Brasil deverá decidir sobre a nossa taxa básica de juros, a Selic. A expectativa do mercado é que haja um corte, já o primeiro corte do ano, que seja de 0,25 ponto percentual, aliás, sobre os 6,50% que é o atual patamar da taxa Selic, que já está no menor patamar histórico. O mercado acredita que até o fim do ano ela deverá ficar 1 ponto percentual a menos do patamar que está agora, com esse primeiro corte, então, já na quarta-feira agora. Vamos ver se isso acontece de fato ou não. Enquanto isso, na próxima semana, quem poderá reduzir os juros também é lá os Estados Unidos, o Federal Reserve, Banco Central norte-americano, e o mercado também aposta em um corte de juros por lá. E lembrando que quando os juros por lá caem, né, eles são cortados, a expectativa é positiva para países emergentes, incluindo, é claro, o Brasil. Além de tudo isso, o mercado também monitora aí os novos desdobramentos de encontros que acontecem essa semana, uma nova rodada de negociações entre China e Estados Unidos, as duas maiores economias do mundo, que estão travando aí uma guerra comercial desde março do ano passado. Vamos ver se agora vem notícia boa por aí. Dólar abrindo então a semana em alta frente ao nosso real brasileiro, como eu falei, maior patamar nas últimas 3 semanas. Enquanto isso, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, hoje sobe 0,65% para os 103.482 pontos. Zaidan. Sara, o índice Ibovespa, como é que abriu a semana? Tem um destaque negativo para os papéis de uma indústria frigorífica, né? Pois é, Zaidan, hoje os papéis da JBS apareceram aí na ponta negativa do índice Bovespa, chegaram a cair acima de 2%, agora já mais perto do fechamento do mercado, a desvalorização ficou em 0,63% para os papéis da companhia, com a ação negociada então em R$ 25,06. Justamente hoje que a XP Investimento publicou um relatório
avaliando a notícia de que a China pode reabilitar novamente na importação de carnes por frigoríficos brasileiros aí dentro de um prazo de 10 dias, o que, de certa forma, beneficia os frigoríficos brasileiros. E, além disso, a XP Investimentos ela também recomendou, ela deu preferência aí para as ações da JBS com a recomendação de compra. Em segundo lugar, Marfrig, com também recomendação de compra. Em terceiro lugar, papéis da BRF com recomendação neutra. Mas, ainda assim, os papéis da companhia hoje aparecem em desvalorização dentro do índice Bovespa. Zaidan. Legal, obrigado, Sara. Sara volta daqui a pouco com outras informações de mercado. O Campeonato Nacional do Quarto de Milha, realizado na semana passada em Araçatuba, superou todas as expectativas da Associação Brasileira dos Criadores da Raça, a ABQM, que organizou esse campeonato. As emissoras do SBA, Canal do Boi e Agrocanal fizeram uma cobertura e registraram números históricos para a raça. Destaque para o leilão do Aras Uber Ranch e Sacramento. Uma égua foi arrematada por 30 parcelas de R$40 mil. Acompanhe. O evento, que contou com a parceria do Sindicato Rural da Alto Noroeste, o CIRAM, comemorou 50 anos da entidade sediada em Araçatuba. A conhecida capital do boi gordo transformou-se na capital do quarto de milha por uma semana. Para abrigar o evento, o sindicato e a prefeitura do município investiram R$7 milhões para a construção de um dos maiores complexos esportivos da América Latina. O local conta com 200 mil metros quadrados de área, com 3 grandes arenas, pistas de aquecimento e espaço comercial, contendo mais de 300 estandes com empresas de vários segmentos da BQM. O campeonato contou com a inscrição de 2.218 animais e quase 9 mil conjuntos inscritos, um recorde histórico segundo a BQM. As provas foram disputadas por mais de 1.300 competidores. O Agrocanal transmitiu 3 dos leilões do Campeonato Nacional do Quarto de Milha, em parceria com a WV Leilões. Segundo o titular da leiloeira, Wilson Dosso, todos os remates ganharam em faturamento e liquidez, na comparação com edições anteriores do certame. A WV realizou 7 dos 9 eventos da programação. Veja os números. Leilão Colorado e Talismã. Faturamento de R$2.305.000, com média de R$60 mil por animal vendido. Rancho Sky, faturamento de R$2.260.000, com média de R$73 mil. O faturamento do Parceiros da Raça foi de cerca de R$2,5 milhões, com média de R$58 mil. JBF e Aras Turato, faturamento de mais de R$2 milhões e média de R$51 mil. O leilão da WV faturou mais de R$1.700.000, com média de R$70 mil. O leilão de Belinato e Romanelli faturou R$1.400.000 e teve média individual de R$42 mil. O destaque no campeonato foi o leilão do Aras Uber Ranch e Aras Sacramento, transmitido no sábado, dia 27 de julho, pelo Agrocanal. O pregão movimentou quase R$6 milhões, o maior valor registrado para a raça em 2019. A média individual foi de R$165 mil. A égua foi arrematada por 40 parcelas de R$40 mil, um total de R$1.200.000. O comprador foi o Badock Ranch. Veja o momento da batida do martelo, comandada pelo leiloeiro Aguinaldo Agostinho. Algumas oportunidades são tão raras que elas nascem com momentos como esse. Tudo vai colaborando e somando para que esse seja um marco no cavalo 4 de milha. Vou vender R$40 mil e ela entra para a história. Vendi! Uma salva de palmas, galera! Nacional! É Uber Ranch, é recorde nacional! Muito bacana esse evento em Araçatuba, e o sucesso desse parque, desse complexo equestre, já fez com que a Associação dos Cavalos de Apartação marcasse para outubro a realização do seu evento nacional também em Araçatuba, com a cobertura do SBA. 6h12, as vendas de carne bovina no varejo atingiram a melhor margem desde abril. As informações com Renata Ferreira. Boa noite, Renata.
Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Mais Pecuária. É isso mesmo, a comercialização de carne bovina no varejo apresentou margem de 63,3%, melhor resultado desde abril deste ano, segundo o levantamento da Scott Consultoria. A demanda menor não foi suficiente para causar quedas nos valores. No Paraná, por exemplo, a valorização foi de 0,3% e no Rio de Janeiro, 0,4%. Zaidan, mesmo na última semana do mês, época em que tipicamente o consumo piora, os preços da carne bovina seguiram firmes. Vamos ver daqui para frente com a virada do mês, né? Com você. Legal. Obrigado, Renata. O mercado financeiro elevou a estimativa para a inflação este ano. Esse dado faz parte do Boletim Focus da última sexta-feira e divulgado hoje pelo Banco Central. Vamos saber da Sara quais são os destaques do relatório desta semana, Sara. Zaidan, vamos começar falando da inflação, então, que você destacou. Agora, o mercado financeiro, as 100 instituições financeiras, ou pelo menos a maior parte delas, né, ouvidas pelo Banco Central semanalmente, essas instituições acreditam que a inflação esse ano deverá avançar 3,80%, ou seja, acima daquilo que se esperava até semana passada. Lembrando que a meta central do governo para esse ano é de 4,25%, mas tem uma margem aí de 1,5 percentual, tanto para mais quanto para menos. Em relação ao dólar, no fim de 2019 não houve alteração. O Boletim Focus aí mostra que os economistas continuam esperando um dólar no fim desse ano em R$ 3,75 e R$ 3,80 para o fim do ano que vem, falando, claro, sempre do dólar comercial. Em relação ao PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, não houve alteração. Em relação ao boletim da semana anterior, os economistas ainda acreditam, o mercado ainda acredita que o PIB desse ano deverá crescer 0,82%, que já é quase positivo, né, considerando que a gente teve 20 cortes seguidos, né, 20 reduções seguidas nas projeções. Na semana passada houve uma alteração positiva e agora há manutenção, então, na comparação com o relatório Focus anterior. Crescimento de 0,82% para o PIB esse ano e acima dos 2% para o ano que vem. Em relação à taxa básica de juros, o mercado continua apostando em uma taxa Selic de 5,5%, como eu destaquei antes, 5,5% lá no fim do ano, ou seja, 1 ponto percentual a menos do patamar atual e que deve vir aí com uma série de cortes e não um corte de 1% de uma vez, obviamente. Em relação à balança comercial, Zaidan, as exportações menos as importações. Agora, o mercado financeiro acredita que a balança comercial deverá ter um resultado positivo esse ano de 52 bilhões de reais, ou seja, de dólares, ou seja, 1 bilhão de dólares a mais do que aquilo que acreditava-se na semana passada. Esses são, então, os principais destaques aí do relatório Focus divulgado nessa segunda-feira, Zaidan. Obrigado, Sara. Até daqui a pouco. Agora, as informações do leilão judicial das massas falidas Florálcool e GAN. São usinas de açúcar e álcool no interior do estado de São Paulo que estão em oferta. Veja com Gustavo D'Angelo. Através do leilão judicial das massas falidas Florálcool e GAN, administradas pelo Dr. Gustavo Sauer e pela doutora Lívia Gavioli, da Sauer Arruda Pinto Advogados, você terá a oportunidade de fazer um investimento seguro num dos setores que mais se desenvolve no país, o sucro alcooleiro. Trata-se de um patrimônio capaz de gerar muita lucratividade, que inclui uma usina com todo o seu aparato de produção e de fácil reativação e mais 22 propriedades ao seu redor, somando em torno de 3.000 hectares de terras produtivas e preparadas para o plantio de cana-de-açúcar. Aquele investidor que vier e fizer a aquisição, ele vai ter a certeza de que vai comprar um patrimônio livre. Não tem que se preocupar com dívida trabalhista, com créditos fiscais, nada disso vai acompanhar, né? Ele vai ter a certeza que vai comprar um patrimônio que ele vai poder gerir dali para frente sem essas preocupações. A usina Florálcool está situada na fazenda Tucuruvi, município de Flórida Paulista, que fica a pouco mais de 600 quilômetros de São Paulo capital, contando com uma localização estratégica e privilegiada para o escoamento da produção,
com 100% de seu trajeto pavimentado. Tem capacidade de 18 mil toneladas por dia, chegando a 2 milhões e 500 mil toneladas por ano. Números que a tornam uma grande potência e a segunda maior usina da região, onde pode chegar a produzir em torno de 540 mil litros de etanol diários e 16 mil sacas de 50 quilos de açúcar por dia. A indústria ainda possui uma fábrica de levedura com capacidade de 20 toneladas por dia. Então é muito importante que haja essa alienação e que haja interesse de muitos investidores em virem, em analisar as propostas que vão ser feitas, principalmente na aquisição da unidade, das terras, para poder continuar dando um trabalho, uma sequência a esse trabalho, né? Com o empenho de toda a equipe responsável pela gestão dos ativos da massa falida, o leilão acontece em 3 etapas. A primeira praça se encerra no dia 5 de agosto, às 14 horas, por R$ 63.587.686,64, ou seja, 60% do valor de avaliação, que é de R$ 105.900.000. Caso os lances não atinjam o valor, ocorrerá um segundo leilão, por mais 1 hora, com mais 10% de desconto, por R$ 52.989.738,87. Não havendo negócios, serão aceitos lances a partir de 50% do valor de avaliação, podendo o leiloeiro desmembrar os bens, finalizando o remate no dia 6 de agosto, às 15 horas. Vale lembrar que o valor poderá ser pago de forma parcelada. Ficou interessado e quer mais informações? Então é só acessar o endereço eletrônico que aparece aí na sua tela, tesaleilões.com.br, ou pelo telefone 99839-9041. Seis horas e 18 minutos no horário de Brasília. Destaque para a saúde animal aqui no Mais Pecuária. As doenças respiratórias dos bovinos causam sérios prejuízos à pecuária do mundo. Isso para o segmento leiteiro e também para o de corte. Com frequência são associadas a períodos frios. E essas doenças podem, entretanto, ocorrer durante todo o ano, variando conforme o sistema de criação e alterações climáticas do ambiente. Veja com Vinícius Souza. O desequilíbrio entre as defesas naturais dos animais e os desafios ambientais que eles enfrentam são situações que impulsionam as doenças respiratórias. A prevenção começa no manejo e no tratamento precoce, quando surgirem os primeiros sinais da enfermidade. As doenças respiratórias são hoje uma das principais causas da taxa de mortalidade dos bovinos no Brasil. Em confinamento é uma doença muito comum, mas a maior incidência está aqui, no rebanho leiteiro. Os principais sintomas para a gente identificar esse problema seria corrimento nasal, ou sanguinolento, ou mucoso, que é aquele corrimento clarinho, ou até mesmo mais purulento, catarral, que seria aquele amarelão. Seria um exemplo. O outro sintoma clássico do problema respiratório é tosse, que o animal vai apresentar, e dificuldade respiratória. O professor explica que para combater o problema na leiteria é ideal deixar os animais separados. Por categoria, os animais mais novinhos ficam de um lado separado dos mais velhos. Com isso você minimiza a transmissão da doença. Um outro fator seria manter o ambiente limpo e com a ausência de umidade. Seriam as maneiras melhores de você combater isso. O problema precisa ser identificado de forma rápida e com tratamento imediato. Dessa forma, o animal não fica com sequelas. Nessa fase de bezerro, é a fase que o animal mais se desenvolve, mais ganha peso e cresce. Então, todo animal que tem um problema de doença, ele tem ele se atrasa no seu desenvolvimento, e isso pode comprometer sua vida futura. Mas se o problema foi identificado rápido e tratado a tempo, ele volta à vida normal, chegando ao pico de produção como qualquer um do outro do rebanho que não teve o problema. De Campo Grande, Vinícius Souza.
Hoje à noite tem leilão do Rancho Imperial, realização da MB Leilões. O leilão faz parte do quadro De Olho na Fazenda, que começou segunda-feira passada e termina hoje, com a realização desse leilão logo após o programa Na Batida do Martelo. Aí estão fêmeas Nelore, que fazem parte das ofertas do Rancho Imperial. Daqui a pouco, depois de Na Batida do Martelo. Eu vou para o intervalo comercial, deixando o telefone nosso para você fazer contato com toda a nossa equipe. 67992647810 ou pelo Instagram também, @Canal do Boi SBA. Nós já voltamos. 6h25, um pouco mais de saúde animal aqui no nosso programa. Dessa vez, não uma solução, mas um problema. A Organização Mundial de Saúde Animal notificou o primeiro foco da peste suína africana na Eslováquia. Quais são as informações, Renata? Zaidan, esse é o primeiro foco da doença, peste suína africana, na Europa. O surto foi detectado na cidade de Strasny, na Eslováquia, e o caso foi confirmado pelo governo local na última terça-feira, dia 23, e levou ao abate sanitário de 4 animais. A Organização Mundial de Saúde Animal já notificou outros casos no leste europeu, em levantamentos anteriores, como Romênia, com 63 focos, Ucrânia, 50 focos, Bélgica, 42, Hungria, 38, Polônia, 30, Letônia, 24, Rússia, 15 e Bulgária, 13. Agora, as informações do Grupo Cemex do Brasil. Você vai ver um pouco da fazenda Nova Piratininga, uma propriedade que tem mais de 100 mil cabeças de bovinos. Vamos ver. Continuamos nossa visita em uma das maiores fazendas de pecuária de corte do mundo, a Nova Piratininga. A fazenda conta hoje com uma área de 135 mil hectares e um rebanho de mais de 100 mil cabeças, com mais de 40% das fêmeas em idade reprodutiva. Parceira Cemex desde a estação de monta 2016-2017, a propriedade aumentou em 125% a quantidade de sêmen utilizado nas suas inseminações. E foi este ano que a fazenda abateu os primeiros animais filhos de touro Cemex, com 14 meses de idade e um rendimento de carcaça médio de 57%. Nós já estamos indo para o 3º ano da parceria Cemex Nova Piratininga. Cada ano nós só tem evoluído, crescido, isso a gente vê nitidamente. Já estamos colhendo os frutos de entregar já o produto pronto, filho dos touros da Cemex, igual esses que estão aqui do lado, que são filhos dos touros que nós usamos dessa estação, que foi Dimensio, Ranch House e Easy Decision, né? E agora na estação 18-19 nós já estamos aí hoje com diagnóstico de 47 mil matrizes. Estamos com um índice aí de 51%, 51% aí na primeira IA, e estamos também fazendo um volume grande de ressincronizações. Estamos muito confiantes nessa estação, que estão com muitos bons resultados. Então nós estamos com muito produto bom no pé, né? Muito satisfeito com os touros que usamos na estação passada, pelo resultado dos bezerros hoje, que já estamos no início da desmama, pelos pesos de desmama. Então estamos entendendo que estamos no caminho certo. Touros escolhidos a dedo durante a viagem feita para o Canadá no último ano e orientados pelo gerente de corte do grupo, que explica um pouco mais sobre as características dos reprodutores. Touros balanceados em termos de crescimento, em termos de AOL, em termos de peso de carcaça e marmoreio, para a gente cobrir todos os processos de seleção, desde a fertilidade dos touros, que é muito importante, que nós estamos num crescente de trabalhando conjuntamente com a fertilidade dos touros, com o desenvolvimento dos touros e finalizando esses resultados no frigorífico. Resultados que vêm dando certo e gerando mais lucratividade para a propriedade. Hoje os frigoríficos vêm buscando, com grandes parceiros, como a Nova Piratininga, regularidade de entrega de gado, volume e padronização. Então a gente pode observar no animal, com a inseminação feita com o animal, com o sêmen da Cemex, esse resultado,
Então a gente tem o volume, a gente tem a regularidade para entregar o ano inteiro em escala e tem a padronização do gado. E nisso você consegue agregar valor. Querendo ou não, você tem uma lucratividade maior e um resultado melhor financeiro. Quer garantir resultados como esses? Então entre já em contato com nossa equipe e comece já a agregar mais lucratividade para o seu rebanho. Agora vamos conferir como está o mercado de reposição. A relação de troca entre boi gordo, quem vendeu boi gordo e comprou quanto de boi magro. Veja a análise da Scott Consultoria. O que nós temos observado é um cenário semelhante ao do boi gordo, com preços um pouco mais firmes mais ao norte e um pouco menos, com menos força, mais no centro-sul do país. Isso principalmente acompanhando o cenário observado também para o boi gordo. Então, o mercado de reposição, de maneira geral, em qualquer região, ele não está com o excesso de oferta, e quem tem ditado o ritmo é o poder de compra e o ânimo mais relacionado ao mercado de venda dos animais terminados do que efetivamente ao cenário específico da reposição. Então, as expectativas são de que nós tenhamos um mercado um pouco mais firme aí nos próximos dias. Isso pode colaborar e devolver um pouco da firmeza nas regiões onde os preços de reposição estão com menos força. Então, o cenário geral é esse. E nós, nas comparações anuais, o mercado de reposição ele continua em quase todas as comparações aí superando o boi gordo, ou seja, houve uma diminuição da relação de troca nas diversas regiões, o que indica que nós estamos em uma fase de oferta limitada dessas categorias mais jovens, o que normalmente antecede um cenário mais firme também para o boi gordo. Isso já pensando em médio prazo, para 2019, possivelmente 2020, com altas mais fortes. Quando nós comparamos com a inflação, tanto o boi gordo como reposição, eles têm registrado valores reais positivos. Legal, obrigado Iberville Neto da Scott Consultoria. Agora a relação de troca, a gente tem como referência os números da Scott Consultoria, assim como o CPEA, eles escolhem um boi gordo pesando 16 arrobas e meia. Você vende esse boi gordo de 16 arrobas e meia pelo valor da arroba na praça e aí há o cálculo de quantos animais magros o pecuarista consegue comprar vendendo esse boi gordo. Nós temos 3 estados para falar dessa relação: Minas Gerais, Mato Grosso e Tocantins. Como é que está, Renatinha, essa relação? Vamos dar uma olhada aqui comigo, Zaidan, começando pelo estado de Minas Gerais. Então, vamos acompanhar a relação de troca de um boi gordo com um boi magro, 1,3, isso em Minas Gerais. Hoje, o boi magro cotado a R$ 1.860 a cabeça. Com garrote, com boi gordo de 16 arrobas e meia, é possível comprar 1,4 garrote, hoje valendo R$ 1.800 a cabeça, e 1,7 bezerro, valendo cotado hoje a R$ 1.480 a cabeça. Próximo, então, a gente vê a relação de troca no próximo estado, o estado de Mato Grosso. Estado de Mato Grosso, com um boi gordo de 16 arrobas e meia, é possível comprar 1,2 boi magro, hoje cotado. Então, o boi magro no estado de Mato Grosso, R$ 1.910 a cabeça. O garrote cotado a R$ 1.690 a cabeça, segundo dados da Scott Consultoria. Com o boi gordo é possível comprar 1,4 garrote e 1,6 bezerro. Bezerro valendo R$ 1.420 a cabeça. Próximo estado, vamos acompanhar a relação de troca agora no Tocantins. Em Tocantins, boi gordo 16 arrobas e meia, com troca, valendo 1,3, boi magro cotado a R$ 1.810, garrote R$ 1.650. Com boi gordo possível comprar 1,4 garrote e 1,6 bezerro, isso no estado do Tocantins. Hoje o bezerro em Tocantins valendo R$ 1.440. Então, essa relação de troca. Zaidan? Legal, obrigado Renata. Saiu hoje até com um atraso a balança comercial brasileira referente às exportações e importações da semana passada. A gente sempre destaca aqui o desempenho dos produtos agropecuários. E hoje, vamos dizer o seguinte, que a média diária exportada de carne bovina na semana passada ficou mantida em relação à semana anterior em 5.900 toneladas. Estou aqui com o João Pedro, depois de uma passagem pela Inglaterra,
conhecendo até um pouquinho do agronegócio por lá, não é, João? Depois a gente vai falar sobre isso também. Tudo bem? Como é que foi de viagem? Foi bem. O importante você ver hoje na Europa é uma preocupação com a qualidade dos alimentos. É uma coisa impressionante hoje, essa constante na imprensa, a gente vê isso aí. E uma coisa que chamou a atenção, eu não fui em restaurante chique, fui em restaurante de classe média para baixo lá. Então, o que eu vi lá? Um menu, ele falava o seguinte, carnes. E, aliás, a carne deles melhorou muito a qualidade. Que eu tenho uma filha que mora lá, então de tempos em tempos eu vou lá. 5 anos atrás, 10 anos atrás era bem pior, melhorou um pouco. E hoje está bem melhor a carne lá deles. Não sei o que está acontecendo. Mas o que chamou a atenção foi o seguinte, a preocupação deles ver a questão interna de ser da Inglaterra, a carne, mesmo que não seja produzida lá. Então, o que ele colocou no menu lá? Carne bovina produzida de raças melhoradas na Inglaterra, imagino que está falando em Angus e Hereford, produzidas no Pampa da América do Sul, ou seja, carne produzida ou na Argentina, ou no Uruguai, ou mesmo no Rio Grande do Sul, que faz parte do Pampa, mas é uma preocupação sempre dar ênfase à questão interna deles lá. Não abre mão. Aí tá certo. Lógico. São séculos de seleção, não dá para abrir mão mesmo da seleção do Angus, por exemplo. E você tem ainda uma geração, pelo menos a mais idosa, de cabelos mais brancos, que passou fome na guerra. Então, na época da guerra, na Segunda Guerra Mundial, faltou alimentos. Então, a segurança alimentar ainda está impregnada na pessoa, ou seja, a preocupação de ter segurança alimentar. Agora, para o Brasil, Zaidan, o que a gente sente lá é o seguinte, não vai ser muito fácil reabrir esses mercados. Nós fomos muito fortes até 2006, depois de um baque nas exportações para a União Europeia. Agora, com o acordo União Europeia e Mercosul, apesar da Inglaterra estar saindo, possivelmente saia através do Brexit, mas os demais países da União Europeia, eles compram carne. Há um lobby muito forte contra a carne brasileira. E eles, por causa do custo, né? Nós temos uma carne que é imbatível em termos de custo, né? Só podia comparar com a carne indiana, mas que a carne indiana, a maior parte é búfala, não tem a mesma qualidade que nós temos. E então lá hoje os franceses, os irlandeses batem muito. E eles estão sofrendo nesse momento, você tem na Europa, especialmente na França, lá, a seca. Calor muito forte, muito intenso, não tem chovido. Está sendo um verão rigoroso, né? Verão rigoroso. Então, tiveram um inverno rigoroso, agora está um inverno invertido. Só que você vê os pastos sofrendo muito. Não sei até que ponto isso vai impactar na produção deles, mas que há uma situação um pouco mais difícil, com certeza está correndo. Agora, João, vamos falar de economia desses países da Europa, que o continente já foi tido como, não só tido, mas o continente registrou os países de maior desenvolvimento e de maior riqueza do mundo. Hoje nós temos uma pequena inversão disso para países da Ásia, por exemplo, como China, Índia e países em desenvolvimento também. E nos próximos anos, a economia dos países da Europa vai ficar numa crise até maior do que já se enfrenta por lá. A classe média, a classe dos aposentados da Inglaterra, da França, por exemplo, está tendo dias de muita dificuldade, João. Acontece que você pega na Europa, por exemplo, você vê um sistema de saúde, maior parte estatal, que funciona. Você vê uma educação muito boa. Eu tenho minhas netas lá que estão no colégio, elas entram às 7h30, saem às 5 da tarde, ficam o tempo inteiro, tem ocupada na escola. Então, no pré, no caso da Inglaterra, eles vão até a universidade por conta do poder público, do Estado, e uma educação de qualidade. Então, você vê uma Alemanha que tem uma potência do ponto de vista industrial, uma capacidade. Você vê hoje a Londres, por exemplo, já foi a capital do mundo até a Segunda Guerra Mundial. Depois ela foi destruída pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, e o americano ocupou esse espaço que ela tem. Mas é um centro financeiro muito forte, ou seja, o mundo gira a parte financeira. Londres as bolsas, seja a Bolsa de Valores, seja a Bolsa de Mercadoria, seja o sistema financeiro muito forte. Mas a classe média está ficando achatada. Mas isso não é só lá. Aposentados, todo mundo. Os aposentados estão penando. Essa turma da classe média, você sofre porque com a globalização
globalização tem os ônus, tem os vantagens e tem as desvantagens. Quem é rico está ficando cada vez mais rico. Exatamente. E a classe pobre está melhorando aos poucos. E a classe média. E a classe média está... Que é um poder importante. Agora, uma outra coisa importante para o Brasil, eu acho que o Brasil falta uma participação mais efetiva lá. Você não vê nada se vê da Austrália, vê do Uruguai, vou falar do nosso ramo, né, no ramo de carnes, por exemplo. Você não vê o Brasil, isso é muito pouco a gente vê, não consegui ver. Os próprios os adidos agrícolas, as próprias embaixadas brasileiras, elas podiam ser um grande fator de promoção. Mas a gente não vê isso no dia a dia. Eu não tive oportunidade de chegar também a detalhes com eles lá. Mas a gente não vê no dia a dia, nos jornais, na TV, não vê quase nada sobre o Brasil. E quando vê, infelizmente, é pauleira em cima da gente, que é o caso da Amazônia, desmatamento. Nosso presidente também, às vezes, pisa na bola com essas declarações dele. Então, ou seja, e pensam isso e jogam contra o Brasil. Então, o Brasil, a cadeia da carne bovina, vamos pegar a carne bovina, ela teria que ter uma participação efetiva, divulgando, trazendo formadores de opinião, trazendo a imprensa dele. Ó, você quer conhecer como é que se produz carne? Vai no Brasil, vamos mostrar como é que se produz carne. Você produz em cima de capim, nosso boi é um boi verde amarelo. A pegada de carbono, que é outra coisa que hoje no mundo inteiro se questiona, a questão do carbono, a questão do aquecimento global. O Brasil, né, talvez seja um dos países que consiga ter uma relação de uma pegada de carbono a menor possível. Por quê? Porque nós usamos o capim. Esse capim é o capim que segura carbono, seja na raiz, seja na folha. Então, você tem um quadro que não adianta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, isso é um fator que falta. Legal. Obrigado, João. Bom trabalho. Vamos voltar a falar desse assunto em outras edições aqui do programa. Obrigado. E só lembrando que o Brasil exportou na semana passada uma média diária de 5.900 toneladas de carne bovina. Manteve a média da semana anterior. Tá bom, isso está indo bem. 30 segundos, Adão. Aquilo que está acontecendo na carne bovina, nós estávamos uma expectativa muito grande em relação ao segundo semestre. Mas acontece que até agora não saíram os chamados frigoríficos que seriam homologados para atender a China. Nós temos ainda o mesmo número, 9 de suíno, 16 de bovino e 23 de frango. Eu acho que o divisor de água vai ser o mês de agosto. Se a nossa ministra, que está prevendo, acho que vai ela e vai o presidente Bolsonaro também para a China, conseguir homologar aqueles 24 ou um número maior de frigorífico, deverá dar um impacto. E também o problema que está acontecendo, infelizmente, com um parceiro comercial importante do Brasil, que é o Irã. Nós ficamos com 2 navios do Irã presos em Paranaguá por falta de combustível, a Petrobras não atendia em função do medo do revanchismo americano, em função das sanções contra o Irã. Isso atrapalha muito. E que é o terceiro maior importador do Brasil. Legal. Obrigado, João. Bom trabalho. Intervalo comercial, vou deixar um pouco mais o nosso telefone e já aproveitando para agradecer Lindomar Santos, de Rondônia. Ele faz um comentário: Zaidan, companheiro, sou telespectador do seu programa, manda um alô para a cidade de Rondônia, lá na cidade de Itapuã acredito que ele está mandando um abraço para o irmão dele, o Nelson. Então, obrigado, Lindomar Santos, de Rondônia. O telefone está aí, 67992647810. Nós já voltamos. 6 horas e 47 minutos no horário de Brasília. Destaque agora para a nossa agenda de leilões. Amanhã, o tão esperado primeiro leilão do Pecuária BR e seus parceiros. O leilão será transmitido a partir de 8h30 da noite, no horário de Brasília, direto do Espaço Gourmet do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio, em Campo Grande. Oferta de 1.000 bezerros e 1.200 fêmeas. Leilão marcado pela precocidade sexual. Todas as fêmeas estão prenhes, inseminadas artificialmente em tempo fixo, ou seja, com a IATF, de touros consagrados pelo mercado e também em sumários de avaliação. Nós estamos aqui com o pessoal que está cuidando do leilão, Dr. Lourival Lucena, que é o médico veterinário do Pecuária BR, que é essa vitrine de tecnologia que temos mostrado há anos aqui na programação, e o Marcelo Solé, da Solé Consultoria Pecuária.
a eles aqui vamos passar a palavra logo para eles falarem do leilão da genética que você terá a oportunidade pela primeira vez no Pecuária BR de adquirir amanhã. Doutor Lorival, tudo bem? Boa noite. Boa tudo noite. Bem. Bom, cumprimento a todos os ouvintes, né, e a você, Jorge, Marcelo, porque estamos aqui numa expectativa muito boa, né, desse grande evento, de mostrar tudo aquilo que a gente faz de melhor lá na Fazenda Pecuária BR, juntamente com os parceiros. E já fica o convite para que todos estejam junto conosco na noite de amanhã. Marcelo. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Realmente estamos aqui para convidá-los para estarem conosco amanhã a partir das 20 horas, pelas lentes do Canal do Boi, nesse grande evento do Pecuária BR, onde estaremos ofertando realmente uma genética diferenciada, não só pelas novilhas apresentadas, mas principalmente pelas barrigas que elas carregam, né? Nós estaremos ofertando produtos de 3 touros consagrados, realmente provados nos principais sumários da raça. Muito bem, nós já falamos, para você que chegou hoje na programação, vamos repetir rapidamente, porque já vamos mostrar os lotes das fêmeas, como esses lotes entrarão no leilão de amanhã. São fêmeas que estão todas elas prens, elas foram emprenhadas aos 14 meses de idade, por inseminação artificial em tempo fixo. As prenheses estão confirmadas e os animais, as fêmeas, têm hoje um peso a partir de 300 quilos. Tem fêmea com um peso maior do que esses 300 quilos. À vontade, doutor Lorival e Marcelo, para comentar sobre os lotes que vão aparecendo aqui. Zaidan, veja bem, essas fêmeas que aparecem na imagem são fêmeas que foram emprenhadas precocemente, né, em idade muito jovem, e nós aproveitamos muito esse potencial genético delas de colocar uma barriga de qualidade, ou seja, direcionamos touros que têm como principais características a docilidade, a habilidade materna e a precocidade sexual de crescimento e acabamento. Então, acho que essas fêmeas reúnem aí o que a gente considera uma pecuária moderna, né, animais muito eficientes em termos produtivos, e está aí como oferta aí para quem, né, aprecia essa pecuária que certamente está aí, já não é mais futuro, é um presente. Um presente. Ô Marcelo, você falou sobre a expectativa do que está no ventre dessas fêmeas. Os touros são... O mercado aprovou esses touros e os programas de avaliação também aprovaram esses touros, né? Vamos repetir, é o Pônic, o Ricket e o Bascão. E o Bascão. Isso. Da genética aditiva. Exatamente, né? Todos os produtos da Remanso. Né? A Remanso, fazendo a Remanso. O Ricket dispensa comentários, foi um dos recordistas de preço da raça, foi um dos touros que mais venderam sêmen dentro da bateria da CRV Lagoa, né? Hoje ele presta serviço exclusivo ao Pecuária BR. É um filho do Quark em Vaca Rambo, que dispensa comentário, né? E é pai, dentre outros, do Pônic, né? Que também é um touro-chefe do nosso plantel, e do Vôculo, outro touro provadíssimo da genética aditiva, que tem uma contribuição muito grande e um dos expressivos na venda de sêmen atualmente no mercado nacional. O Bascão, ele vem de uma linhagem um pouco diferente da seleção da genética aditiva, já que ele é filho do Rensagres, né, em vaca backup. Então, ele foge um pouco dessa linha de trabalho que consagrou, né, a genética aditiva, porém é um touro muito bem avaliado, muito bem classificado nos principais sumários. É importante destacar aqui o seguinte, nós já falamos aqui no Mais Pecuária, mas tem muita gente nova acompanhando a programação hoje. Então é o seguinte, esses ventres, quer dizer, os produtos que estão nos ventres poderão ser, após o nascimento, o seu desenvolvimento, desmama, né, recria, tourinhos da fazenda. Essas novilhas são doadoras? Ou não podemos considerar? Não, eu não classificaria elas como doadoras, e é até bom a gente tocar nesse assunto pelo seguinte, eu fui muito fui perguntado nesse final de semana se porque muitos clientes viram os vídeos dos animais cara limpa e os vídeos dos animais PA. E me questionaram se tem muita diferença da genética de um lado do outro. Eu falei, não tem diferença alguma. É só o livro. É porque apenas algumas se enquadraram dentro do padrão racial correto, né, registrado pela ABCZ, e foram registradas justamente para nós podermos atender aos clientes fora do estado do Mato Grosso do Sul, porque esses animais são isentos de ICMS.
Entendeu? Então é a mesma bagagem genética, são 11 anos de trabalho e melhoramento, né, direcionado pelo Dr. Lorival Lucena. Então nós temos aí um trabalho de 11 anos realizado de genética realmente melhoradora, né, aplicada. Então essas novilhas são frutos desse trabalho de seleção de melhoramento genético. E traz ao ventre produtos realmente considerados melhoradores, atestados. Doutor Lorival, os baixinhos que forem nascer dessas novilhas poderão ser usados como touros, tourinhos da fazenda? Eu acho que desde que eles entram no programa de avaliação genética, né, por medições e aferições, é possível que se tire realmente animais superiores ali, né, porque a grande coisa, né, a grande perspectiva que essas novilhas trazem é ela transferirem essa precocidade sexual que elas, né, mostraram aí e também levar um produto, né, com toda a carga genética desses 3 touros que foram acasalados. Porque a acurácia é boa, você comentou a acurácia sobre isso é altíssima. Eu estava checando nos 2 principais sumários hoje da raça, que é o da BCZ, o PMGZ e da NCP. Então a acurácia desses 3 touros estão acima de 80%. Então a confiabilidade nas informações deles são fantásticas. Quer dizer, os 3 touros, vamos falar dos pais. Sim. O Ricket, o Pônic e o Bascão. Eles têm lá uma expectativa de características, né, positivas para os rebanhos. Olha, nas principais características que nós temos que levar em consideração para quem está comprando essas matrizes Spring. Ou seja, peso a desmama, peso ao ano, peso sobre ano, maternal e idade ao primeiro parto. Todos os 3 touros são positivos nessas características, entendeu? Altamente positivos, encabeçando até DECA 1, no máximo DECA 1, entendeu? Ou seja, no top 10% da raça, dos melhores touros da raça, e com acurácia acima de 0,80, ou seja, confiabilidade altíssima. Então nós temos uma segurança... Essa genética está sendo repassada. Exatamente. Essa genética... Para as fêmeas que serão vendidas e para o ventre, doutor. Exatamente. Também para o ventre, repassada essa Se nós pensarmos que o trabalho de melhoramento visa que as próximas gerações serão superiores, certamente esse ventre virá com muita qualidade. Eu acho que a grande aquisição vai estar no ventre. Que legal. Bom, leilão amanhã, imperdível, até porque é a primeira edição, depois de anos e anos, mostrando essa vitrine de tecnologia para nós aqui, ou através de nós do Canal do Boi, para a pecuária brasileira, é que haverá a oferta dessa genética da Fazenda Pecuária BR e dos seus parceiros também. Doutor Lorival, obrigado. Muito obrigado. Espero o senhor amanhã aqui também, né, horas antes do leilão, para a gente falar um pouco mais do remate. Marcelo, obrigado também. Eu que agradeço. Muito obrigado. O leilão Pecuária BR começa depois do programa Na Batida do Martelo de amanhã. Agora são 6 horas e 56 minutos, no horário de Brasília. Nós vamos conhecer o Sistema de Integração Lavoura e Pecuária na avaliação do professor da Unesp de Dracena, Gelsi Lupatini. Olá, sou o professor Gelsi Lupatini da Unesp Dracena. Hoje vamos mostrar um sistema de integração lavoura-pecuária que estamos estudando com pastagens perenes de piatã ou paiaguás em rotação com a soja. Este trabalho está sendo desenvolvido aqui na Fazenda Voaltino, em parceria entre o Grupo Facholi, a FEPISA e a Unesp. Esse sistema de integração, ele é recomendado para solos de textura média ou arenosos e em regiões que têm problemas climáticos com a cultura da soja, como os veranicos. Também é um sistema que tem um potencial grande de uso para a recuperação dos solos e pastagem degradada. Nessa área, nós cultivamos na safra 2015-2016 a soja. Imediatamente depois da colheita, formamos as pastagens de piatã e paiaguás que estão no 3º ano. O nível de fertilidade deste solo é médio e nós utilizamos as recomendações de adubação do boletim 100, onde para fósforo e potássio usamos anualmente 40 a 50 quilos por hectare. Na adubação nitrogenada, nós usamos 90 a 120 quilos de nitrogênio por hectare no período das águas. O solo do experimento é um solo arenoso, com somente 12% de argila. No experimento nós usamos
uma safra de soja, 3 anos e meio de pastagem perene e novamente vamos voltar com soja. Mas o sistema possibilita usar 2 safras de soja, 3 a 6 anos de pastagem perene e depois voltar novamente na rotação com soja. O manejo dos pastos de Piatã e Paiaguás é baseado na altura e nossa meta de manejo é manter 30 centímetros de altura, porque os animais conseguem ter uma boa seleção e ganho de peso. Os animais utilizados são garrotes Nelore, com idade média em torno de 20 meses e peso atual de 408 quilos. O início do pastejo foi em outubro e os animais pesavam 240 quilos. Alguns resultados da parte animal, o ganho de peso de novembro a abril, ou seja, nos últimos 5 meses, o ganho médio diário foi de 900 gramas por dia, a taxa de lotação média de 3,6 UA por hectare e o ganho de peso por hectare já ultrapassou 600 kg de peso vivo por hectare nesse período dos últimos 5 meses. Dentro desse sistema que a gente está discutindo aqui hoje, que também é conhecido como Sistema São Mateus, a gente pode explorar outros níveis, né, de espécies forrageiras. Aqui no experimento a gente está trabalhando com Paiaguás e Piatã, mas nada impede que o produtor trabalhe com materiais como espécies do pânico máximo, Zuri, Mombaça, mas o que ele tem que estar atento mediante a tudo isso são estratégias de manejo que ele vai adotar. Para isso, a gente precisa ter, no caso de situações como pânico, de um manejo mais eficiente, então a gente não pode trabalhar em áreas tão extensivas. Outra coisa que esse produtor tem que estar pensando é a situação de dessecação lá na frente para voltar com essa soja, que é importantíssimo o produtor estar atento aí à janela entre dessecação e plantio da sua região. 7 horas no horário de Brasília, intervalo comercial. Você tem um pouco mais do nosso telefone para manter contato com toda a nossa programação, toda a nossa equipe. Já aproveito para mandar um agradecimento ao Júnior Cardoso, de Divinópolis, no estado do Tocantins. Está cumprimentando a todos nós do programa. E para o Raul, de Xinguara, no Pará. Cumprimenta a gente. O João Pedro, que participou conosco agora há pouco, nosso comentarista. E diz que não perde o programa. E olha só, ele não é produtor rural, pelo menos não disse aqui. Ele disse que faz parte de um dos elos da cadeia de produção da carne, que é muito importante também, que é o açougue. Então ele manda a mensagem do açougue Garrote, em Xinguara. Muito obrigado, viu, pela sua audiência e bom trabalho para você na manipulação, no processamento não, mas na manipulação e na comercialização da carne bovina, ponta importante dessa cadeia de produção. Já voltamos depois do intervalo. Mais Pecuária de volta para falar do mercado do milho. Enquanto a colheita avança, os preços registram quedas em muitas regiões do país. A Sara conta isso para a gente. Sara, quais são os números de hoje? Pois é, esse é um dos destaques do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, Zaidan. Hoje, o milho no indicador CPEA, no acumulado do mês, ele já recua 6,02%, apesar de uma alta hoje de 0,41%. Com isso, a saca do milho em Campinas, interior de São Paulo, hoje está no patamar de R$ 36,51, em alta no dia, como eu falei, com uma queda bem significativa no acumulado do mês de julho. Os consultores do CPEA, eles dizem que essa pressão sobre os valores é principalmente, como você disse, o reflexo do avanço da colheita, que já está aumentando a disponibilidade do cereal brasileiro. Eles também dizem que os produtores consultados pelo CPEA, eles seguem com as atenções voltadas para os trabalhos da colheita e também para o escoamento da safra. Eles não estão tão focados em negociar grandes lotes agora aqui no Brasil e as exportações, ao mesmo tempo, elas vêm ganhando algum ritmo. Eles também dizem que mesmo com a intensificação dos trabalhos do campo, produtores e vendedores têm se mostrado cautelosos nesse momento. Informação aí dos consultores do CPEA. Enquanto o milho tem queda no acumulado do mês e uma leve alta em torno de 0,5% em Campinas, o indicador da
Bolsa Brasileira de Mercadorias para Sorriso, em Mato Grosso, hoje mostra uma valorização bem significativa para o cereal. A alta, conforme as corretoras de mercadorias consultadas, no indicador BBM, é de 4,35%. 4,35% de alta para o milho em Sorriso, Mato Grosso, que com isso tem a saca e o preço da saca hoje em R$ 24,00 no indicador BBM. Zaidan. Sara, vamos atualizar os preços do suíno e do frango também. Zaidan, para o suíno e para o frango, no caso do acumulado do mês de julho, o cenário é de queda para as cotações, bem diferente daquilo que a gente viu em outros meses agora de 2019, Eu começo destacando o suíno vivo em Santa Catarina, que hoje tem recuo em torno de 0,5%, com o quilo do animal vivo caindo para R$ 4,35. Queda também para o suíno vivo em Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e aqui no estado de São Paulo, ou seja, em todas as praças pesquisadas pelo CPEA. Enquanto isso, o frango hoje não tem variação e a queda no acumulado do mês, isso para o frango congelado aqui no estado de São Paulo, a queda no acumulado do mês está próxima dos 2%. Quilo do frango congelado hoje no indicador, R$ 4,63. Zaidan. Legal, obrigado, Sara. Entramos na semana das ofertas do Grupo Terra Grande, um dos maiores vendedores de touros Nelore avaliados do país. Mais de 1.000 por ano, divididos em 3 etapas de leilões transmitidos pelo Canal do Boi. E neste domingo, agora dia 4, a partir das 2 da tarde, horário de Brasília, 500 reprodutores Nelore avaliadíssimos estarão em oferta direto do leilão de Paraíso do Tocantins. Conheça um pouco o trabalho desenvolvido pelo Grupo Terra Grande. Produzir com sustentabilidade econômica, social e ambiental. Nosso conceito de trabalho é respaldado no respeito às pessoas, à natureza e os animais. Sempre tivemos em mente que conforto traz produtividade. Dessa forma, investimos sistematicamente em bem-estar animal. Um sistema de produção onde os animais vivem em perfeita harmonia com a natureza, somado a uma nutrição balanceada, expressam seu máximo potencial produtivo. O cuidado em cada etapa de criação. A segurança de um rebanho selecionado há quase 50 anos. Trabalhar pela evolução da atividade que é a alma deste país é disponibilizar para o mercado os melhores indivíduos produzidos em cada safra. É enxergar um novo ciclo a cada bezerro nascido, em cada hectare formado. Entender que a simplicidade abre caminhos e oferecer sempre o que fazemos de melhor. Faça parte dessa história. Grupo Terra Grande. A evolução do Nelore. Vou chamar mais uma vez o Iberville Neto, analista da Scott Consultoria. Agora as informações do mercado físico do boi gordo abrindo a semana. Bom, cenário ritmo lento em boa parte das regiões. Nós tivemos desvalorização no mercado atacadista de carne com osso nessa segunda e na última sexta, mas a margem de comercialização da indústria continua em patamares próximos da média histórica, em torno de 15% para a indústria que vende as carcaças e em torno de 20% para que vende a carne desossada. Então, lembrando que essa margem não é margem de lucro, é apenas a relação dos produtos da venda do abate com o preço do boi gordo, mas essas margens próximas da média histórica indicam que se a oferta continuar restrita e houver uma melhoria de consumo, existe espaço para que o mercado ganhe um pouco de fôlego aí nos próximos dias. Então, o mercado atacadista ceder não é um indicativo bom, mas no final do mês isso também não é um movimento atípico. É possível que o começo de mês e a proximidade aí do pagamento dos salários tragam um ânimo maior. Claro, com as situações mais peculiares que nós temos na região mais do centro-sul, uma situação de escalas um pouco mais confortáveis, e isso pode amenizar um pouco uma eventual retomada da necessidade de boiadas. Mas, em linhas gerais, isso pode trazer um pouco mais de fôlego para o boi gordo, principalmente nos estados mais ao norte, estados, inclusive, onde o cenário já tem se mostrado um pouco mais firme.
Cotações do boi gordo. Oferecimento Seva. Juntos além da saúde animal. Muito poucas alterações nesta segunda-feira. Segunda-feira geralmente é um dia mais lento nos negócios. O Iberville explicou a razão disso. Vamos aos números, então, apurados pela Scott Consultoria na região sudeste. Em São Paulo, a arroba mantida em R$ 152, em Barretos e Araçatuba, e apenas uma alteração, queda de R$1 na arroba no Triângulo Mineiro, que ficou em R$ 147. Esse é o preço mínimo apurado, preço à vista livre de Fundo Rural. Temos uma outra alteração no centro-oeste do país, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Lá, alta de 50 centavos na arroba, que ficou em R$ 139,50. Nas demais praças das outras regiões também, sem alteração nos preços. 7h11 no horário de Brasília. Eu quero saber se eu já posso chamar a equipe da MB Leilões. Não? Então, nós vamos para o intervalo comercial. Você fica com o nosso telefone de contato para mandar suas mensagens. E, na sequência, nós vamos a Cuiabá, na MB Leilões, que tem hoje à noite um compromisso aqui conosco, depois de Na Batida do Martelo. É a sequência do De Olho na Fazenda, Rancho Imperial e o leilão propriamente dito, fechando essa semana com a oferta de fêmeas Girolando e Nelore, como você vê, e reprodutores da raça Nelore. Já voltamos. 7h14. Você acompanhou agora há pouco a cotação de preços do boi gordo no mercado físico, um dia parado de negócios, como é sempre às segundas-feiras. As exportações estão bem, continuam mantendo um bom ritmo, né? Na semana passada, a média diária embarcada de carne bovina foi de 5.900 toneladas. Isso tem dado sustentação também para os preços do boi. Vamos saber agora como fechou o indicador de preços do CPEA para boi gordo e bezerro nesta segunda-feira. Quais são os números, Sara? Vamos aos números então, Zaidan, começando com bezerro em Mato Grosso do Sul, mercado físico indicador CPEA. Hoje o cenário novamente é de valorização para o preço do bezerro. Ele já subiu 1,5% na última sexta-feira e hoje avança 0,77%. Com isso, o preço do bezerro em Mato Grosso do Sul hoje aparece em R$ 1.306,99, uma alta de 4,5% no acumulado do mês de julho. Enquanto isso, a arroba do boi gordo aqui no estado de São Paulo hoje apresenta um recuo um pouco acima de 1%. Com esta queda, que vem depois de duas altas seguidas, com essa queda, a arroba do boi gordo hoje cai para R$ 152,70, conforme o indicador CPEA. E hoje a Agrifato Consultoria ela também destaca essa lentidão do mercado, como você falou, normal, para o início de semana, e destaca também que na média das praças acompanhadas pela Agrifato, as indicações de compra dos frigoríficos avançaram em 0,10% nos últimos 7 dias. Zaidan. Legal. Obrigado, Sara. E agora o quadro De Olho na Fazenda. Última etapa do De Olho na Fazenda, Rancho Imperial, que começou com vendas diretas na última segunda-feira e hoje tem um leilão fechando essa temporada com realização da MB Leilões. Vamos a Cuiabá com o Edilson Alvarenga e o Mário Neto para a sequência desse quadro, não é, Edilson? E os preparativos para o leilão daqui a pouco. Boa noite para vocês. Boa noite, Zaidan. Boa noite aos amigos que acompanham aí o canal do Boi. Olha, estamos nos preparativos finais aqui mesmo, né? Estávamos conversando aqui, fazendo a hora de entrada, né? Nós temos na reta final do De Olho na Fazenda, daqui a pouco é o leilão. Tem muita coisa boa ainda, tem muitas fêmeas boas ainda, tem muitos machos bons, touros, temos girolando. Vamos ter de cada categoria um pouco aí de muita qualidade, né mesmo, Mário Neto? Boa noite. Sem dúvida. Boa noite, Adilson. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Sem dúvida, Adilson. Animais ainda com muita qualidade, vários lotes de fêmea, vários lotes de machos, temos gado girolando também. Vamos trabalhar para que a gente tenha sucesso.
Lote 10 na tela para nós, já vamos começar a mostrar, viu? Lote 10 são duas fêmeas muito boas. Nesse lote número 10, nós temos uma fêmea nascida em 2011, a outra em 2013, né? Umas fêmeas de carcaça que nós estamos colocando à venda aí. Daqui a pouco nós vamos leiloar esse gado, tá certo? O leilão começa às 20 horas e 30 minutos, são duas fêmeas prenhas, Mário Neto. Filhas do Lamarck e do Maná, né? Esse lote tem na fazenda já 6 crias, sendo 3 de inseminação e 3 de repasse. Uma matriz PO e uma PC, né, Edilson? Vamos lembrar que nesse lote nós temos uma matriz PC, né, com a previsão de parto para outubro e novembro. Ou seja, todos os animais, todas as matrizes estão já com as prenhas confirmadas e pare todas dentro da estação. É animais a campo, é animais que foram desmamados recente agora. Então, é animais rústicos, animais já adaptados. Animais a campo já adaptado, tá certo? Nós vamos vender em 30 parcelas também, né? 8 parcelas duplas e mais 14 parcelas vencíveis mensalmente, sem juros, sem correção monetária. Né? Um pregão normal, nosso leilão começa às 20 horas e 30 minutos. Vamos mostrar mais um lote? Eu quero mostrar o lote 31 na sequência. Né? O lote 31 na sequência dos trabalhos. Né? São lotes que nós vamos colocar à venda, literalmente à venda, daqui a pouco pelo Canal do Boi. Aí é um trio, né? Esse lote aí, o lote 31... é um trio de vacas extraordinário. Nós temos aí uma filha do Cisne Five de Naviraí, nós temos uma filha do Maná, nós temos uma filha do Ford Imperial. Os animais de geração 12, 13 e 14 já com preço positivo. Lembrando, Mário Neto, que esse gado, essas vacas, acabaram de desmamar bezerro, né? Acabaram de desmamar, tem pouco tempo, já são matrizes jovens. Essas 3 matrizes já têm 7 crias em sua vida reprodutiva, sendo 4 de inseminação artificial e 3 de repasse. Né? Igual o Edilson falou, nós temos uma filha do Maná, uma do Ford e uma do Cisne de Naviraí. Uma delas inseminada com coronel da Camparina e as demais vão parir até o final da estação. Vamos parir até o final. Me fala a data de parição aí, os meses previstos para a parição desse gado. Novembro e dezembro. Novembro e dezembro, mês 11 e 12, né? Começa a parir no mês 11 e termina no mês 12. Eu gostaria de lembrar que todas as vacas do nosso leilão, prenhas, estão prenhas dentro da estação. Então esse gado todo ele vai parir do mês 8, ele começa a parir agora no mês 8, né? Dentro de 10, 15 dias começa a parir e vai até o mês 12, toda ela resumindo a parição, ok? Mais um lote aí, o lote 24, vamos mostrar o lote 24, mais um lote extraordinário, tá certo? O lote 24 são 3 vacas PO. Nesse lote nós temos uma geração 2012, uma geração 2013 e a outra 14. Donato de Naviraí em vaca marral, Giandu Five da 2.0 do Adiro do Carmo Leonel em vaca Missori da JB e afamado da água tirada em expoente da Santa Ana, todas com prenhez positiva também. 3 matrizes com média de 5 anos de idade, as 3 juntas já produziram nessa pouca idade produtiva 7 crias, sendo 5 de inseminação e 2 de touro repassador. Vão parir novamente agora, em agosto, do Logan da Digênio, a outra em outubro do Fox Colog e mais uma em dezembro do Nakita POI do Brumado. Esse gado é muito funcional, é produtivo, de um ótimo histórico de vida reprodutiva e bem acasalado. Bem acasalado, um gado que tem um histórico reprodutivo muito interessante, né? Um gado que deixou várias crias na fazenda, um gado que vai prenho, né? Novamente vai parir, acabou de desmamar os seus bezerros, vai parir agora até o final da estação, até o mês 12. No caso aí nós temos aparição para 9, 11 e 12, é isso? Exato, aí? Positivo. 9, 11 e 12, essas vacas vão parir novamente. São vacas que tratam bem dos seus bezerros, tratam bem das suas crias, enfim. E o telefone está na tela aí, para informações, para cadastro. Ligue aqui, faça seu cadastro antecipadamente, 65 356 9050. Esse é o lote 24. Eu quero o lote 22 na tela agora para mim, por gentileza. O lote número 22 são mais 4 vacas PO. Geração 10, 12 e 14. Filha do Giandu, Five da 2L, Lamarck, Maná e Missori. Vacada jovem, boa, estruturada a pasto, né? Está lambendo um sal de qualidade, né? Porque a fêmea necessita dessa suplementação, uma mineralização boa, tá? Mas é um gado que está comendo um capim, Mário Neto. Edilson, eu venho falando muito da vida reprodutiva dos animais, para mostrar que os animais ainda estão dentro do plantel, animais que vêm parindo normalmente, que vêm desmamando normalmente. Essas 4 POs, até o momento, já produziram 10 crias oriundas de inseminação.
e 3 com touros repassadores. Elas mantêm sua regularidade produtiva sempre alinhada aos bons resultados. Ou seja, animais que permanecem, animais que têm uma longa vida reprodutiva ainda, porque são fêmeas jovens, são animais ainda bem produtivos, tá? Animais produtivos, né? Eu diria que são animais de média idade que têm ainda uma vida muito longa de reprodução. O histórico reprodutivo dela dentro do rancho imperial é muito bom. São fêmeas que deixaram suas crias uma por ano, né? Não são vacas que falharam. Lá tem um castigo muito interessante, que é vaca que inseminou, não emprenhou, passou pelo repasse, não emprenhou, é gancho, né? Vai para o gancho. Então, há um critério muito interessante na seleção desse gado, né? Há um critério muito interessante de seleção mesmo. São vacas prenhas, são vacas produtivas e férteis, ok? Esse é o 22. Manda para mim agora. Vou mostrar um lote de vaca mochas. Boa, boa, boa. O lote 17. Lote 17. Pode colocar na tela para a gente. Lote número 17. Nós temos aí, nesse lote, são 3 mochas PO, 11, 12 e 12. Uma filha do Chave de Ouro, campeão nacional da São Domingos, Teoli Teixeira. E nós temos 2 filhas do Beidim de Naviraí. Pedigrees importantíssimos e prenhas também. Já com prenhas confirmadas, já começam a parir agora em agosto e setembro, ou seja, daqui para o dia 15 de agosto em diante, já começam a parir, tá? 3 mochas que têm uma bagagem genética muito grande, que vem aí 2 filhas do Beijing, uma filha do Chave de Ouro, são mochas que têm comprimento, são mochas que têm profundidade, são mochas próximas do chão. É uma qualidade de matrizes que foi desenvolvida durante seus mais de 30 anos de seleção e um trabalho muito bem feito, questão dos acasalamentos direcionados, para manter um padrão racial dessas mochas. Tá aí, então, o lote de mochas. São 2 apenas os lotes das mochas, né? São 5 vacas que nós temos mochas. Esses são todas PO. Agora eu quero o lote 16, para a gente mostrar aí. 2 mochas também, uma filha do Lamarck, uma filha do Ilópolis, de Carlos Viacava. 2010, 2012, as 2. Nós temos nesse lote, interessante, nós temos uma PC. O que seria PC? A PC é o LA2, mudou a nomenclatura. Agora, LA2, né? É o ventre é PO. O que nascer dessa PC vai ser registrada, vai nascer com RGN, futuramente um RGD registrada como PO. Edilson, nesse lote 16, nós temos mães de ótimos touros. 2 matrizes mochas que em sua vida reprodutiva já nos colaboraram com 8 crias, 4 de inseminação e 4 touro repassador. Vão com as prenhas do Neval da IAO e do B8369 da Mundo Novo. Lembramos que o B8369 é o pai do Paicar da IAO. Ou seja, matrizes que foram bem acasaladas, matrizes que também carregam dentro do seu ventre animais de qualidade, que vão ser futuras matrizes, futuros touros com muita qualidade. Muita qualidade. Só repete a prenhez das 2 mochas para mim, por favor. Para agosto e setembro, a previsão de parto? Agora, mês 8 e 9, ou seja, no mês 9, daqui 60 dias, moçada. Essa vacada está resumida na sua aparição. Lote 14 para nós na tela, por gentileza. Lote 14 para nós na tela, por gentileza. Tá certo? Esse lote 14 é composto por 2 fêmeas PO e uma PC. 2007 e 2009, 3 filhas do Marral JR da Tarumã. São 3 fêmeas prenhas também. Tá certo? No lote número 14 está aí. 3 matrizes muito férteis, com uma vida reprodutiva rica, com 19 produtos na fazenda, sendo 10 de inseminação e 9 de repasse. Uma média de 6,33 crias para cada uma delas, né? Estão prenhando os touros Nakita FIV POI do Brumado, o 1048 e o Mozart BRF Imperial, com partos previstos para setembro e novembro. São 3 filhas do Marral, né? Um touro muito usado no plantel do Rancho Imperial. São fêmeas com umas características econômicas muito interessantes, né? A gente pode observar a carcaça, o arqueamento de costela desse gado. Esse gado é um gado, né, muita costela e muito comprimento corporal. Isso é importante nas vacas. Vacas que geram seu bezerro com maior conforto, despeja bezerro, a vacada a campo, a pasto. É interessante mesmo. Lote 18 na sequência, para mim, por gentileza. Lote 18 na sequência, para mim, por gentileza. Mais 2 vacas, nós temos uma PC nesse lote, tá? Uma ventre PO, uma filha do Rodel da Nossa Terra, geração 2013, e uma filha do Marral 2007.
mas são 2 vacas com prenhez positiva. Essa dupla de matrizes comprova sua eficiência, pois até agora já nos deixaram 6 crias de inseminação e 6 de touro de repassador. Comprova a fertilidade do nosso rebanho, uma filha do rodel da nossa terra e a outra do marral. Vão para do Nakita POI do Brumado e do sólido BRF Imperial nos meses de setembro e novembro. Mês 9 e mês 11, aparição dessas vacas. Muito bem, olha, o nosso leilão ele começa a partir das 20 horas e 30 minutos. Além das vacas, nós vamos ter touros e novilhas girolando também, tá certo? Então fique ligado, Canal do Boi, 30 parcelas, tá certo? O telefone, coloca o telefone 65 30 56 95, dá tempo de você fazer o seu cadastro para lançar no leilão de hoje do Rancho Imperial, reta final desse trabalho que vem durando aí uma semana. Obrigado, Marneto. Obrigado, Edilson, obrigado a todos. Até logo mais. Zaidan, obrigado pelo espaço, um abraço a você. Boa noite. Valeu, boa noite, Edilson, Mário, sucesso para vocês daqui a pouco. O Mais Pecuária termina aqui, muito obrigado pela sua audiência. O programa volta amanhã, 5:06, no horário de Brasília. Agora, a agenda oficial de leilões do SBA com o Éder Campos em Na Batida do Martelo. Até a próxima.